Nessa aula, então, nós vamos dar continuidade ao tema de tratamento biológico, aqui dando alguns conceitos sobre a modalidade pela via aeróbia, né? Então, apresentando aqui alguns conceitos iniciais. Primeiramente, é importante a gente ter em mente, retomar, né, quais os parâmetros aí, o que a gente consegue remover, para a gente também não cair nos absurdos de estar propondo aí um tratamento que ele não se adequa às necessidades que a gente tem de parâmetros para adequar os padrões de qualidade. Então, o primeiro ponto aqui que é importante para a gente ter em mente é isso, né? E aí, o que a gente vai conseguir remover com o tratamento biológico aeróbio? Primeira mão, né? Primeiro momento, matéria orgânica, como, né, eu tinha visto anteriormente, todos os tratamentos biológicos removem matéria orgânica, né? Ele é muito eficiente. Além da matéria orgânica, né, aí, especificamente a modalidade de tratamento aeróbio, ele também consegue remover nutrientes. Então, aqui, ó, N, nitrogênio e fósforo, né? Principalmente aqui o nitrogênio. Né? Tem aqui, vai ter algumas configurações, mas o que é possível estar removendo então nutrientes pelo tratamento biológico aeróbio, diferente do tratamento anaeróbio que a gente tinha visto anteriormente, que não remove, né? E aí, né, a gente volta ao que eu estava falando há pouco, né? A gente tem a atenção do que pode ser removido ou não, para também não estar esperando coisas que não vão sair nunca, né, da proposta de que a gente está utilizando, né? Então, sim, esse tratamento ele é possível, lógico, vai ter as configurações, né? Pelo menos eu vou falar um pouquinho de uma configuração, mas sim, pelo menos pelo tratamento biológico aeróbio, é possível que se remova a remoção de nutrientes. E aí vocês estão vendo aqui uma característica também dessa forma de tratamento biológico, né? É a geração de lodo em grande quantidade. Eu vou estar explicando aqui por que isso que ocorre, né? Mas isso está relacionado com o metabolismo, com as transformações que ocorrem em relação a essa matéria orgânica aqui. E aí, né, do ponto de vista prático, no gerenciamento da ET, no tratamento de efluentes, a gente vai ter um problema, né, uma tensão ali em relação também depois a esse lodo gerado. Ele vai requerer o tratamento para remover água, reduzir volume, e aí depois fazer o quê? Fazer a disposição final desse lodo, né? Para onde que vai mandar, o que vai fazer com esse lodo gerado. Então, é uma característica você ter atenção, porque depois no final você vai ter que estar lidando com isso também, né? E além disso tudo, né, como o próprio nome diz, tratamento aeróbio, ele é aerado, né? Então você vai ter uma aeração, né? Essa aeração que vai implantar produzir oxigênio nos processos que são utilizados para transformar a matéria orgânica em os nutrientes. Então, é um requerimento, aí, senão ele não vai ser aeróbio, né? Então, e aí, geralmente, a gente vai ter demandas aí, então, também de energia elétrica para a introdução de oxigênio. Em casos de menores demandas, há formas que conseguem lidar com menores gastos energéticos, mas aí, em processos com maior demanda de oxigênio, é inevitável, né, esse gasto de energia elétrica, e isso, né, vai gerar maiores gastos para a operação desses tipos de sistemas. Muito bem, esclarecido aqui algumas dessas características iniciais, é importante também a gente entender aqui então a ação dos agentes envolvidos, que no caso são os micro-organismos heterotróficos, né? Então, no processo biológico, ou seja, vai ter agentes biológicos aqui, então esses micro-organismos heterotróficos que vão transformar a matéria orgânica, né, nos seus processos metabólicos. E aí, nesse processo, a matéria orgânica lá, então a gente tem que mais da metade vai ser oxidada, então vai receber oxigênio, vai ter ali como produto, e aí essa matéria orgânica vai virar, então, na sua maior parte CO2, água, né, e outros compostos simples, mas aí o restante da matéria orgânica, né, vai ser assimilado como biomassa nova, e daí que vem aquela questão do lodo. O lodo vai ser o quê? Essa biomassa que vai crescer com a assimilação da matéria orgânica pelos micro-organismos heterotróficos. Eles vão utilizar essa matéria orgânica para crescer. Crescendo lá vai gerar o lodo. Posteriormente, ao fim do ciclo de vida lá dos micro-organismos, essa biomassa ela vai ser oxidada por respiração endógena. Então você tem a morte celular
E aí esse material lá, ele na condição aeróbica, ele vai sofrer uma outra oxidação e aí vai fornecer energia para os outros micro-organismos que estão vivos, né? Então, em termos aqui de equações aqui, a gente vai ter, né, que a gente vai ter essas equações de conversão da matéria orgânica, então na qual a matéria orgânica, né, mais oxigênio e nutrientes, por meio das bactérias, ele vai ser convertido em CO2, amônia, a biomassa, né, que vai estar gerando lodo, e outros produtos finais. Daí, essa biomassa aqui, quando você tem a morte celular, né, você vai ter a respiração endógena. E aí, essa biomassa aqui mais o oxigênio, ele vai estar virando CO2, água, amônia e energia para as outras bactérias que estão vivas. Então, a gente vai ter esses dois processos aqui. E aí depois aqui, como predomina mais essa conversão ou mais em maior proporção a essa respiração endógena, também a gente tem algumas mudanças também na dinâmica de quantidade de lodo produzido lá do sistema e até das características aí também em relação ao tratamento desse lodo final. Depois vai estar falando. Então por isso que é importante a gente também ver que essas equações, né? Bom, gente, por aqui era isso, né? E aí a gente se vê então nos próximos vídeos.